A primeira informação que a gente vai adicionar é sobre a chamada força elástica. Até se vocês fizeram a tarefa semanal de vocês, vocês já devem ter visto alguma coisa de força elástica, porque estava lá num capítulo do livro para vocês olharem, né? Então, a gente não vai ver grandes detalhes aqui, mas eu quero falar um pouco sobre a força elástica, porque é uma força importante que ela aparece em diversas situações, mesmo situações em que parece que não é uma força elástica, tá? Então, a força elástica é a força de uma mola, basicamente, ou de alguma coisa que se comporte como uma mola. Então, se vocês já pegaram uma mola alguma vez nas mãos de vocês, vocês sabem, devem saber o seguinte, né? Que se vocês pressionarem essa mola, então vocês estão segurando a mola, aqui são as mãos de vocês, em azul, e aí vocês fazem força para dentro, né? Vocês estão comprimindo a mola. O que acontece com essa mola? Ela começa a reduzir o tamanho dela, mas ao mesmo tempo, o que ela faz em vocês, nas mãos de vocês, ela faz uma força para fora, tá? Então ela faz força ao contrário. Da mesma maneira, se vocês estiverem fazendo a força para fora, ou seja, vocês estiverem esticando a mola, tentando alongar ela, o que ela vai fazer? O oposto, né? Uma força para dentro. E aí a gente tem que conseguir descrever como é essa força, né? Na verdade, a força elástica da mola, se vocês forem reparar, eu já até comentei rapidamente em outro momento, mas sem entrar em detalhes, o módulo dessa força elástica é da seguinte maneira, é uma constante K, que se chama constante elástica da mola, vezes o módulo do deslocamento. Na verdade, isso aqui é a variação de comprimento da mola, tá? Então, isso aqui, vejam, é a chamada constante elástica da mola. Isso é uma propriedade da mola. Então, molas diferentes devem ter constantes elásticas diferentes. Uma coisa importante para a gente notar é, em termos de unidades, né? Notem que unidades que a gente tem aqui no sistema internacional, né? Força, vou até fazer em outra cor aqui. Força está em newtons, né? Então, a gente tem força desse lado aqui, esquerdo. Do outro lado, a gente tem essa constante K, e aí a gente está multiplicando por deslocamento. E deslocamento, lembrem, é metro no sistema internacional. Então, notem, para que essa equação aqui faça sentido, essa constante K, constante elástica da mola, ela tem que ter unidades de Newton por metro. Tá? Por que Newton por metro? Porque quando a gente multiplicar Newton por metro pelo metro que tem aqui, que vem do deslocamento, ΔX, né? A gente vai ficar com Newton, que é a força, que é o que a gente quer. Então, notem, isso é uma expressão matemática para força elástica da mola. Agora, uma coisa que talvez vocês notem, se não notaram, é uma coisa que vocês deveriam conseguir perceber, é que existe uma diferença importante aqui, uma coisa que está faltando nessa expressão que eu acabei de escrever, tá? Porque eu escrevi o módulo, mas se vocês forem reparar, quando a gente for escrever a força mesmo, elástica, não o módulo, mas sim a força, lembrem, é uma quantidade que tem orientação espacial, né? Ela tem direção e sentido além do módulo. Quando a gente for escrever a força, a gente escreve menos K delta X, tá? E aí, por que esse menos aqui? Esse menos tem justamente a ver com a orientação da força que a mola faz. Porque quando a gente faz a força direcionada, digamos, vou colocar aqui uma mola fazer um outro desenho aqui, tá? Então a gente tem a mola aqui. E aí, se eu estou fazendo força para dentro, então digamos que esse eixo aqui seja o meu eixo X, tá? Então eu estou fazendo força para a esquerda, então essa força em verde aqui é a força que eu faço. Notem, a força que eu faço, ela tem orientação
negativa, certo? Porque eu estou fazendo a força para a esquerda, o sentido do eixo é positivo para a direita. Mas qual é o sentido da força que a mola vai fazer? A mola vai fazer oposto, né? A força da mola vai ser positiva. Então, notem se a força que eu faço é negativa, a força da mola é positiva. Por isso, esse sinal de menos aparece aqui, né? Já que essa constante elástica da mola, tá? A constante elástica K, por definição, ela é positiva, tá? Então, essa constante é sempre positiva. E aí, esse sinal vem daqui, vem justamente dessa questão da orientação da força que a mola faz. Notem se a gente fizer o oposto, né? Então, se eu fizer a força para frente, então a minha força é positiva, o que que a mola vai fazer? Ela vai fazer a força para o lado oposto. Tá? Então, força que a mola faz vai ser negativa. Tá? Por isso, notem esse sinal de menos aqui é importante. Mais um detalhe que é comum quando a gente está falando de força elástica, força de uma mola, é simplificar aquela expressão fazendo a seguinte definição. Tá? Então, a gente pega uma mola, ela está aqui, e essa mola, ela tem algum comprimento normal dela. Que comprimento normal é esse? É esse. Quando ela não está sofrendo força externa, tá? Ou seja, eu não tem ninguém comprimindo, apertando, nem alongando a mola, nem esticando ela. Quando isso acontece, essa mola tem algum tamanho L, digamos assim. E é o tamanho normal dela. Se eu colocar essa mola no eixo X aqui, de novo, tá? Então, o eixo X é a minha referência. O que eu tinha escrito anteriormente é que a força era igual, a força que a mola faz, né? Força elástica, vamos dizer assim, menos K delta X. Uma maneira de escrever isso aqui um pouquinho mais simples é dizer o seguinte: no meu eixo X, tá? Eu vou marcar o valor x0 igual a zero, justamente nesse tamanho natural da mola. Porque notem, quando a mola não está comprimida nem distendida, a força que ela faz é nula. E aí, como que isso simplifica para a gente? Lembrem que o ΔX tá, nada mais é do que a posição menos a posição de referência. Então, posição final menos inicial, digamos. Se eu chamei essa posição de referência de zero, então isso aqui fica simplesmente x. Tá? E aí notem a simplificação que acontece, é que a gente pode escrever que a força elástica feita por essa mola é simplesmente menos kx. Tá? A gente sai, não precisa escrever o delta aqui. Por quê? Porque a gente está assumindo que o x0 igual a zero, né, acontece justamente no tamanho natural da mola. E aí, notem, quando x é igual a zero, tá? Então essa aqui é a minha origem agora. Então, quando x for igual a zero, a força que a mola faz é nula também. Tá? Então, vejam, isso é uma maneira simples de escrever a expressão para a força elástica de uma mola. Aí a força elástica de uma mola é importante para a gente porque ela tem várias utilidades. Tá? Primeiro, essa força ela aparece em alguma medida para várias coisas, não necessariamente apenas molas, tá? Por quê? Porque, na verdade, qualquer coisa na natureza, ela pode ser um pouco comprimida ou distendida. Tem algumas coisas que são mais e outras menos, mas todas vão sofrer alguma variação de tamanho. E quando elas sofrem variação de tamanho, elas apresentam forças que podem ser modeladas nesse tipo de força elástica, força de uma mola. E outra coisa que é importante também é que o uso dessa coisa aqui, de molas, da força elástica, serve também para a gente medir forças, tá? Então, como que eu posso medir uma força usando uma mola? Então, digamos que eu queira saber, por exemplo, a força gravitacional para determinar, né, o peso ou determinar a massa de um objeto. Como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar, colocar uma mola presa aqui, digamos, no teto ou em qualquer outro lugar, e eu vou lá e ponho o objeto que eu quero avaliar. Antes de botar o objeto aqui,
né? Eu vou lá e vou medir qual é o comprimento normal dessa mola, tá? Então, quando ela não está com nenhum objeto preso nela, ela tem algum comprimento normal, L. E aí, o que que eu faço? Eu vou lá e prendo um objeto nessa mola, vou desenhar em preto aqui. Eu prendo o objeto na mola, e o que que acontece? Quando eu prendo o objeto na mola, na verdade, a mola vai ser esticada um pouco, né? Então, ela vai passar a ter um outro comprimento, tá? Que eu vou chamar agora de L2, por exemplo. Então, digamos que esse aqui seja o comprimento L2 dessa mola. E essa diferença entre os comprimentos vai ser justamente esse X aqui que eu vou usar, né? Notem agora, eu simplesmente coloquei meu eixo na vertical. Então, isso serve para que a gente consiga medir forças. Por quê? Porque eu sei que se esse objeto estiver em repouso, né? O que isso significa? Que a força que existe para baixo nele, que é a força que a gravidade faz, então a força gravitacional, que é mg, vai ser justamente igual a essa força para cima de módulo kx, certo? Então, assim a gente pode medir forças, né? Então, esse é o princípio dessas balanças que a gente usa na maioria das vezes, a gente chama de balança, mas na verdade elas são dinamômetros, tá? E o que que é um dinamômetro? É um aparelho que mede força, e normalmente mede a força através do uso de alguma mola, né? Então, essas balanças de banheiro que a gente tem, essas balancinhas de mala, de mão, eletrônicas, tá? Todas elas são baseadas em alguma coisa que funciona dessa maneira aqui, tá? Medindo uma força elástica.